A história de Ciro Gomes não começa nele. Ela começa muito antes, dentro de uma família que há décadas carrega poder, influência e domínio político no Ceará. O sobrenome Ferreira Gomes já era respeitado em Sobral muito antes do Brasil inteiro conhecer Ciro. E tudo começa com o patriarca da família, José Euclides Ferreira Gomes Júnior, seu pai. José Euclides foi deputado estadual e uma das figuras mais importantes da política cearense no século passado. Era conhecido como um homem influente, firme e que abriu o caminho para os filhos entrarem no jogo do poder. Foi ele quem plantou as raízes do que depois viraria um dos grupos políticos mais fortes do Nordeste. Ciro cresceu nesse ambiente. Política não era só debate, era herança, era estratégia, era destino. Ele estudou Direito na Universidade Federal do Ceará e desde jovem já mostrava algo diferente. Inteligência acima da média, fala rápida, temperamento explosivo e uma ambição que parecia maior que o próprio Ceará. Nos anos 80, ainda muito novo, virou deputado estadual, mas ele não caminhou sozinho. Foi nessa época que Ciro se alinhou a um movimento que mudaria o Ceará para sempre. O grupo de jovens empresários liderado por Tasso Gereissati, que prometia romper com a velha política dos coronéis e modernizar o Estado. Esse grupo marcou o início de uma nova era no Ceará, com uma imagem de renovação, gestão moderna e desenvolvimento econômico. E Ciro, ambicioso e brilhante, rapidamente se tornou uma das figuras centrais desse projeto. Logo depois, chegou ao primeiro grande salto. Foi eleito prefeito de Fortaleza em 1988, com apenas 31 anos. Ali nascia o prodígio. Mas o Ceará queria mais. E em 1990, Ciro venceu a eleição para governador e se tornou um dos governadores mais jovens do Brasil. Seu governo marcou uma fase de modernização do Estado, com obras, programas sociais e um discurso de desenvolvimento que fez seu nome crescer rápido. Foi nesse momento que o Brasil começou a olhar para Sobral. Ciro virou ministro. Primeiro, no governo Itamar Franco, assumiu o Ministério da Fazenda, em um período decisivo da economia, no caminho que levaria ao Plano Real. Depois, anos mais tarde, no governo Lula, virou ministro da Integração Nacional, comandando projetos estratégicos para o Nordeste. Ele tinha currículo, tinha experiência, tinha presença. E então veio o sonho que virou obsessão: a presidência. Ciro disputou a presidência 4 vezes: 1998, 2002, 2018 e 2022. Em todas, ficou pelo caminho. Sempre apareceu como alternativa, como promessa de ruptura, mas nunca conseguiu atravessar a barreira da polarização. Enquanto isso, no Ceará, o poder da família continuava. O irmão Cid Gomes virou governador e foi peça central no domínio político dos Ferreira Gomes. Durante anos, os dois eram inseparáveis. Era como se o Ceará tivesse um projeto familiar de poder. Mas a política destrói até laços de sangue. Nos últimos anos, o que era aliança virou guerra. O rompimento entre Ciro e Cid implodiu o PDT no Ceará e abalou a relação com o PT, que era aliado histórico no Estado. Ciro, que já esteve ao lado de Lula, virou um crítico feroz do partido. Acusou, atacou, rompeu pontes e ajudou a abrir uma ferida política profunda em Fortaleza. E agora vem o capítulo mais humano e mais perigoso dessa história. Ciro sempre foi um homem de temperamento curto, de fala reta, objetiva, muitas vezes dura e às vezes até injusta. Mas depois das eleições de 2022, quando teve um dos piores desempenhos de sua trajetória presidencial, sua influência política no Ceará começou a cair de forma visível. Sua crítica constante ao PT, que estrategicamente poderia ter ficado apenas no plano nacional, acabou atrapalhando alianças locais e provocou um terremoto dentro do próprio grupo. Isso enfraqueceu o partido, rachou lideranças e contribuiu diretamente para a derrota histórica na tentativa de reeleição de José Sarto Nogueira em Fortaleza. Um golpe que mostrou que o Império Ferreira Gomes já não era mais o mesmo.
Cid Gomes já sinalizava que, pelo menos no Ceará, uma aliança com o PT era necessária para manter a força da família no poder. Ciro foi contra. O racha veio. E hoje ele se tornou um dos maiores opositores do PT no estado, chegando até a dialogar com setores da direita bolsonarista local em busca de apoio para um novo projeto. E é aí que 2026 surge como um divisor de águas. Talvez seja o ano mais importante da vida de Ciro Gomes. Se ele realmente concorrer novamente ao governo do Ceará, essa eleição pode ser o último grande teste. Se perder para Eumano de Freitas, PT, será visto por muitos como um atestado de óbito político. Mas, se vencer e quebrar a hegemonia petista no estado, pode ser um recomeço, um retorno ao centro do jogo, um passo para recuperar relevância nacional e, quem sabe, construir, mais uma vez, um caminho para a presidência em 2030, num cenário onde Lula já não estará na disputa e Bolsonaro pode estar fora do tabuleiro. Ciro Gomes continua sendo isso, um personagem intenso, um prodígio, um sobrevivente e talvez ainda o presidente que o Brasil nunca teve. Sabendo de tudo isso, você acha que Ciro Gomes será governador do Ceará nas eleições de outubro de 2026? E para presidente, será que ele consegue chegar lá um dia? Comenta aqui embaixo e não esquece de curtir e seguir para mais histórias e notícias da política cearense.